Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12 ao 13. Quase que eu falo carta de Paulo aos Hebreus. Mas carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12 a 13. John Owen acreditava que a carta aos Hebreus foi escrita por Paulo. E se eu não me engano também Spurgeon também acreditava que foi Paulo. Mas como não tem o autor em si, humano, então a gente não tem como saber. Mas sabemos que toda a escritura é inspirada por Deus. O autor máximo, quem guiou as escrituras até chegar a nós, foi o Espírito Santo. Diz assim o texto, amados: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Querido Deus, mais uma vez imploro, Senhor, ante ao trono da graça, que Tu tenha misericórdia de nós nessa noite. Usa o Teu servo, Senhor, com o Teu poder, com a intrepidez do Teu Espírito, a falar ao nosso coração. Precisamos tanto ouvir a Tua voz, tanto, Senhor. Os dias são maus, os homens se corrompem a cada dia mais, se endurecem a cada dia mais. Mas nós, Senhor, precisamos da água viva, do pão da vida, a Tua palavra, que é luz para nós, Senhor, que é a nossa bússola, que é a água que mata a nossa sede. Senhor, venha saciar-nos nessa noite com Tua palavra. Ajude-nos, Senhor, a ouvir a Tua voz, que não venhamos ficar dispersos, pensando nos afazeres que temos que fazer depois que saímos daqui, ou qualquer outra coisa que devemos fazer amanhã, ou alguma distração que possa ter, algum carro passando, moto, ou barulho, qualquer coisa, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajude a prestar atenção na Tua voz, a prestar atenção na Tua santa palavra, e assim sendo, Senhor, que nós venhamos esconder a Tua palavra no coração, para não pecar contra Ti, Senhor. Ensina-nos nessa noite, edifica-nos, consola-nos, exorta-nos, repreende-nos pelo poder do Teu Espírito Santo. Guia-nos a entender o que a Tua palavra quer dizer a nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. Podemos tomar o seu assento. Amados irmãos, estudamos semana passada o capítulo número 4, do versículo número 1 até o versículo número 11, onde nós falamos do descanso. Isso foi muito falado aí no capítulo número 3, a partir do verso de número 7 até o versículo número 19, que o autor aos Hebreus, após falar que Jesus Cristo, ele é maior do que Moisés, agora ele se vira para esses irmãos, citando o Salmo 95, depois ele vem com a aplicação aí nos versos de número 13 até o verso de número 14, e depois ele faz uma enfatização, ou ele ressalta os versículos número 15 ao 19, repetindo o que aconteceu com o povo de Israel no deserto, onde eles não puderam entrar na terra prometida por conta de incredulidade e não ouviram a voz do Espírito Santo, e por conta disso não puderam entrar no descanso. No capítulo 4, então, a partir do versículo 1 até o versículo número 11, que estudamos semana passada, o autor aos Hebreus vai trazer para nós o que é esse descanso. E por que, mais uma vez, que eles não puderam entrar no descanso. E aqui vai falar porque eles não tiveram fé, foram incrédulos à voz do Espírito Santo. E ele fala para nós, para não repetirmos o mesmo erro que eles fizeram, porque todo aquele que crê já tem entrado nesse descanso. E ele fala que o descanso não é o sábado, que o descanso de Deus não é o descanso
do descanso que Deus descansou após ter criado todas as coisas em 6 dias, no 7º dia descansou. E nem mesmo a terra prometida, onde Josué ficou incumbido de levar o povo à terra prometida a ter descanso. Que o descanso, na verdade, é muito além disso. E que nós já desfrutamos desse descanso em Cristo, após crermos e termos aí a justificação pela fé. Mas o descanso total se cumprirá quando nós estivermos na eternidade, aonde Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. No versículo número 11, onde nós terminamos, o escritor aos Hebreus diz o seguinte: esforcemos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Falei aqui semana passada também para os irmãos que o escritor aos Hebreus não está falando com isso para que nós venhamos fazer alguma coisa para ser salvos, porque a palavra de Deus diz que as nossas melhores obras é como o trapo da imundície, e que nenhum homem pode ser salvo por obras ou por qualquer coisa assim. Falei que a carta de Gálatas fala sobre isso, que a carta aos Efésios fala sobre isso, a carta aos Romanos, bem como todas as Escrituras. As Escrituras dizem que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Eu falei para os irmãos que uma vez que entendemos quem é Cristo, uma vez que entendemos o que Cristo fez por nós na cruz, uma vez que dizemos que estamos agora vivendo para Deus, nos esforcemos, ou seja, vivamos de modo digno do chamado que tivemos. Nos esforcemos, usemos toda a nossa energia para entrar naquele descanso, sabendo que não é o nosso poder, sabendo que não é a nossa mão, mas é o Senhor que opera em nós, tanto querer como efetuar. Mas com isso, não devemos ficar de braços cruzados e vivendo no pecado, dizendo: recebi a promessa, vou entrar no céu, porque foi por conta disso que o povo de Israel pereceu no deserto, porque dizia que cria em Deus, mas negava com suas obras. E aqui no capítulo 4, versículo número 12, é uma continuação de tudo aquilo que nós estávamos falando, aonde o escritor aos Hebreus, após ter dado essas exortações, após dizer: esforcem-se, usem todo o vosso esforço para entrar nesse descanso, ele vai dizer aqui no versículo número 12 o porquê. Do versículo número 12 e 13, o porquê que devemos usar toda a nossa força, todo o nosso ser, para lutar, para entrar nesse descanso ao qual foi conquistado para nós na cruz. Eu queria aqui dizer aos irmãos pelo menos 4 motivos pelo qual devemos nos esforçar para entrar nesse descanso. E eu quero pedir aos irmãos que, por favor, se atente comigo ao texto para que nós venhamos mergulharmos juntos. A primeira coisa que o escritor aos Hebreus diz para esses irmãos aqui, numa sentença só, eu que dividi para que os irmãos possam entender, aqui no versículo número 12, o escritor diz, eu quero ler com os irmãos, o versículo 11 e o comecinho do 12, para que os irmãos entendam como está ligado um ao outro. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva. Bom, amados irmãos, primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos aqui: devemos nos esforçar para entrar naquele descanso, não devemos seguir o comportamento, o exemplo do povo de Israel, e é justamente isso que o escritor aos Hebreus está falando para esses irmãos, para não seguir o exemplo do povo de Israel que pereceu no deserto. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva. E o que quer dizer isso? Que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva, o significado disso é que a palavra de Deus tem o pleno funcionamento. Que a palavra de Deus não é um conjunto de doutrinas ultrapassados, que não deve mais ser usado.
que a palavra de Deus é antiquada, que a palavra de Deus não serve para nós. Não é isso o que quer dizer. O que quer dizer então que a palavra de Deus é viva? Quer dizer que a palavra de Deus é atual. Quer dizer que a palavra de Deus, ela é prática. E que a palavra que serviu para o povo de Israel no deserto também serviu para esses irmãos aqui. Ou melhor, serve para esses irmãos hebreus. Que palavra? Se eles não se procedessem de acordo com aquilo que Deus tinha ordenado, eles não entrariam no descanso de Deus. Da mesma maneira, amados irmãos, esta palavra é viva para nós. Assim como Deus disse ao povo de Israel no deserto, assim como o Espírito Santo diz a esse povo que estava querendo abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo, assim também Deus fala conosco através de sua palavra, que é viva e atual, que é pertinente. Ouvimos muito hoje de alguns pastores dizendo que a palavra de Deus tem que ser atualizada, que é aquilo que muitos usaram para ensinar os seus filhos através da palavra de Deus no passado, ou para viver uma vida santa para a glória de Deus no passado, não serve mais para nós hoje. Mas eu quero dizer que a palavra que serviu para os hebreus, que serviu para os irmãos israelitas, também serve para nós hoje. A palavra de Deus fala conosco hoje. Por quê? Porque a palavra que é viva é de um Deus vivo. Não é como nós, que falamos alguma coisa, escrevemos alguma coisa e depois morremos e nós vamos citar o autor e dizemos assim, como dizia fulano, como dizia Bertano, fulano de tal, a palavra assim. Não, amados irmãos. As escrituras mostram para nós que a palavra é viva, porque ela é falada do Deus vivo. Olha o que diz aí, Hebreus capítulo 3, versículo de número 7, versículo de número 15 e capítulo 4, versículo de número 7 também. Diz assim, Hebreus capítulo 3, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz. O que o escritor aos Hebreus está citando aqui é o Salmo 95. E ele fala que o Espírito Santo diz, não fala que o Espírito Santo disse anteriormente, mas diz, olha novamente ele repetindo aí no versículo número 15, 3,15, enquanto se diz, ou seja, ainda o Espírito Santo está falando por meio da palavra. Novamente aí no capítulo 4, versículo 7, de novo, determina certo dia, hoje, falado por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. A palavra de Deus é muito mais atual do que qualquer jornal que vai sair amanhã. Muitas das vezes queremos que Deus fale conosco. Eu até disse isso aqui já, e muitas vezes queremos correr atrás de muitos métodos, procurar profetas, a fim de que Deus fale conosco. Mas a palavra de Deus, as Escrituras, Antigo e Novo Testamento, ela é viva, porque é de um Deus vivo e ainda fala conosco hoje. Então, quando nós queremos saber a vontade de Deus, devemos nos recorrer às Santas Escrituras, porque ela é viva. E o Deus vivo mantém a sua palavra. É isso que o autor aos Hebreus, a priori, diz a esses irmãos. Devemos nos esforçar por entrar naquele descanso, porque a palavra de Deus é viva. Toda a palavra de Deus, como diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, olha que Paulo fala a Timóteo, a qual nós já estudamos esse versículo aqui. Toda a escritura é divinamente inspirada, não parte, mas toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, instruir em justiça.
a palavra de Deus é atual para nós. A palavra de Deus deve ser prática em nossa vida, porque a palavra de Deus não é um livro morto, como qualquer livro escrito por homens, mas a palavra de Deus é viva, é pão fresco do céu para a nossa vida peregrina nessa terra. Segunda coisa, irmãos, ele diz, devemos esforçar por entrar naquele descanso, porque a palavra de Deus é eficaz. E essa palavra está intimamente ligada com a palavra que nós falamos aqui agora, viva. Ela é viva e eficaz. O que significa que a palavra de Deus é eficaz? Quer dizer que ela tem poder de cumprir os seus objetivos. Muitas das vezes, amados irmãos, nós vemos os homens falar: eu vou amanhã em tal lugar, eu vou amanhã viajar, eu vou amanhã fazer compras, eu vou amanhã na casa de fulano, eu vou amanhã na casa de Bertano. Mas muitas das vezes esse homem é impedido, morre, fica doente, perde o horário, falta recurso, e ele não consegue ser eficaz muitas das vezes naquilo que ele falou. Só que o Senhor nosso Deus não é assim. Se ele falou, vai acontecer. Ele disse a esse povo que eles não entrariam no seu descanso por causa da sua desobediência, por conta de sua incredulidade. E mesmo eles ouvindo a voz de Deus, eles não acreditaram. Eu quero aqui passear com os irmãos a partir dos versículos de Números capítulo 14, para os irmãos verem que Deus é eficaz em sua palavra, ou seja, o que ele fala, ele cumpre. Olha aí que diz Números capítulo 14, versículo 20 e 23. O texto diz assim: disse-lhe o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei, tão certo, porém, como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum de todos que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e todavia me tentaram 10 vezes, não obedecendo a minha voz, nenhum deles verá a terra com qual o juramento prometi aos seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Aí no capítulo de número 14, versículo 39 a 45, olha o que aconteceu. Então Moisés falou essas palavras a todos os filhos de Israel, pelo que o povo se entristeceu muito. Eles, pois, levantando-se de manhã cedo, subiram ao cume do monte e disseram: eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Deus tinha dito que eles não entrariam porquanto do seu pecado. Respondeu Moisés: ora, por que transgrediu o mandato do Senhor, visto que isso não prosperará? Moisés está falando o seguinte: Deus falou que vocês não vão entrar, mas o povo está dizendo aqui: não, nós se arrependemos e agora nós vamos entrar sim. Só que o arrependimento deles aqui não era verdadeiro, porque nós bem sabemos que eles se arrependiam uma hora, daqui a pouco eles estavam de novo no mesmo pecado, se arrependiam e daqui a pouco eles estavam de novo pecando, se irando contra Deus. Moisés diz: vocês não vão entrar, isso não vai prosperar, vocês não vão conseguir, foi o que o Senhor falou. Olha o versículo 42. Não subais, pois o Senhor não está no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante de vossa face, e caireis a espada, pois porquanto vos desviaste do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente subiram a eles ao cume do monte, mas a arca do pacto do Senhor e Moisés não se apartaram do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. A palavra de Deus é eficaz. Ou seja, o que o Senhor falou, Ele vai cumprir. Nós não temos poder para fazer isso. Mas a carta aos Hebreus, no
capítulo 3, diz para nós, a partir do versículo de número 16, dizendo quem foi os que não entraram na terra prometida. Quem foi que não entrou no descanso? Quem foi? Aqueles que Deus, o Deus da palavra viva, disse: vocês não vão entrar por conta da incredulidade. E esse povo não entrou. Por que não entrou? Porque Deus zela por sua palavra. A sua palavra é eficaz. Ou seja, Ele falou, Ele cumprirá. É isso que diz lá em Jeremias, capítulo 11 e versículo número 12. E Isaías capítulo 55, versículo 11. Olha o que diz Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? Eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. Então me disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre minha palavra para cumprir. Olha o que diz Isaías capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. O que o escritor aos Hebreus está dizendo a esse irmão é o seguinte: Deus falou que se eles ficassem na incredulidade, eles não entrariam no descanso. Assim também vocês, se vocês abandonarem a fé em Jesus Cristo e se voltar para o judaísmo, aquilo que Deus falou, Ele vai fazer. E não há quem possa parar a mão do Senhor, como diz as Escrituras: operando Deus, quem impedirá? Se vocês não se arrependerem, se vocês voltarem para o judaísmo, vocês não entrarão no verdadeiro descanso de Deus. Assim também é conosco, amados irmãos. Não podemos esperar entrar no descanso de Deus. Não podemos esperar estar com Deus nos céus. Não podemos esperar que o Senhor enxugue dos nossos olhos todas as lágrimas, se não damos ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Se não nos atentamos para a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Se nós dirigimos a nossa vida com as intenções do nosso coração, com os nossos desejos carnais, com nossas vontades pecaminosas, se nós procedermos assim, também receberemos o mesmo fim, porque aquele que falou, Ele cumprirá. Deus não é como nós. Muitas vezes nós falamos alguma coisa e não conseguimos cumprir, como falei aqui. Mas Deus, Ele é todo poderoso e a sua palavra é poderosa. E não há quem pode fazer escapar da mão de Deus. Eu quero aqui abrir uma aspas, porque o assunto a carta aos Hebreus, quando ele diz que a palavra de Deus é eficaz, é viva e eficaz, está falando da questão de se eles abandonarem a fé em Cristo Jesus, se voltar para o judaísmo, aquilo que Deus falou vai acontecer, e Deus vai fazer acontecer, eles não vão entrar. Mas também, ao falar que a palavra de Deus é eficaz, eu quero trazer para os irmãos que a palavra de Deus cumpre o que promete. Que sentido eu quero trazer isso para os irmãos? Se você anda ansioso, preocupado e está não conseguindo reger a tua vida, as Escrituras, ela cumpre o que diz, em que não andeis ansioso por coisa alguma. Antes, seja em tudo os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e as vossas emoções em Cristo Jesus. A Escritura diz que aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças. A Escritura diz: clama a mim, responder-te-ei. A Escritura diz: chegai-vos a mim, eu chegarei a vós outros.
A Escritura diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Por que eu estou citando todos esses textos? Eu quero dizer que tudo aquilo que a palavra de Deus promete a nós, o Senhor é eficaz em fazer. Aquilo que Ele falou para nós em sua palavra, que Ele ia fazer, Ele vai fazer se nós nos propusermos a nos humilhar, nos quebrantar diante de Deus e darmos ouvido à sua voz, a voz do Espírito Santo de Deus, porque Ele vela por sua palavra para cumprir. Pior coisa que tem é alguém de dois papos. A pessoa falar uma coisa e depois fazer outra, e nós não gostamos disso. Ficamos muito revoltados com uma coisa dessa. E logo associamos isso: que pessoa com falta de caráter. Me prometeu uma coisa e depois não cumpriu. Nosso Deus não é assim. Nosso Deus é um Deus justo, todo-poderoso. Se Ele falou, Ele vai fazer. Isso tanto para nosso refúgio e segurança em Cristo, tanto para aqueles que estão na desobediência. Sofrerão a ira de Deus, a qual o Senhor prometeu derramar sobre aqueles que não se arrependem. Muitas pessoas pensam, hoje, infelizmente, eu já preguei aqui com os irmãos, questão do mito, através de muitas pessoas ficarem falando: não importa o que você faça, o importante é se você crê em Deus. Não importa o que você está fazendo de errado, mas você está ajudando o próximo. Só que as Escrituras é bem clara em dizer para o homem que se o homem não se arrepender, como diz os Salmos, o Senhor já tem afiado a sua espada. Que o Senhor tem o seu arco pronto e está preparado. E que se o homem não se arrepender, o Senhor aplicará a sua ira. Muitos pensam que vão escapar da palavra de Deus. Mas nós vamos ver aqui nos textos a seguir que isso não se dará. Olha que o escritor aos Hebreus diz para esses irmãos. Agora ele vai fazer uma comparação da palavra de Deus com uma espada. Olha aqui que diz o versículo número 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, perdoe, irmãos, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta a discernir os pensamentos e propósitos do coração. Com certeza, os irmãos, principalmente os irmãos, talvez as irmãs, mas se não viram em filme, viu em alguma novela, uma espada de dois gumes. O que é uma espada de dois gumes? Geralmente existe dois tipos de espada mais comuns, espadas mais comuns. Uma é aquela curvada, que a gente vê com os piratas, né? Que tem um gume só, ou um fio só, e atrás dela não corta. Como a faca de cozinha que muitas irmãs usam aí para poder cortar carne. Um lado é afiado, o outro lado não. Mas a palavra de Deus é como a espada de dois gumes, ou é mais cortante do que uma espada de dois gumes. O que é uma espada de dois gumes e por que a palavra de Deus é mais cortante do que uma espada de dois gumes? A espada de dois gumes é a espada que ela tem dois fios, ou seja, ela corta tanto de um lado quanto de outro. E geralmente a espada de dois gumes ela é longa e é pontuda. Quando essa espada ela passa, ela corta de todos os lados, ela corta de um lado, ela corta de outro, e como ela é pontuda, ela tem uma força para perfurar, uma destreza para perfurar muito grande. Mas aqui o autor aos Hebreus diz que a palavra de Deus ela é mais cortante do que essa espada de dois gumes. E aqui eu quero trazer aos irmãos o quarto ponto, o terceiro ponto, sobre por que devemos nos esforçar para entrar naquele descanso. O terceiro ponto é porque a palavra de Deus penetra e discerne todas as coisas corretamente.
Aqui o escritor aos Hebreus diz que a palavra de Deus, ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ou seja, aquilo que é difícil do homem de discernir, de saber o que é, o que não é, aquilo que para nós é inseparável, como alma e espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus, ela é tão penetrante, cortante, que ela discerne até essas coisas, que ela divide até essas coisas. Como, por exemplo, os pensamentos e a intenção do coração. Muitas das vezes, as pessoas chegam para nós sorrindo, alegres, a nos ajudar a fazer alguma coisa, mas depois de alguns anos nós vamos ver que aquilo era tudo falsidade. Que na verdade a pessoa não estava ali porque te amava, mas estava ali por interesse. Ou muitas vezes nós vemos pessoas chorando e nós pensamos, essa pessoa se arrependeu, essa pessoa pede desculpa, e nós pensamos que a pessoa de fato, mas depois você vê que não. Nós muitas das vezes olhamos e não temos como de saber qual é o pensamento. O que essa pessoa está pensando? Igual diz aquele filme, já olhou e pensou o que passa na cabeça dela. A gente fica olhando, mas a gente não sabe discernir corretamente o que aquela pessoa de fato está pensando e qual a intenção de uma pessoa para conosco. Mas a palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus penetra e ela discerne absolutamente tudo. E ela conhece o coração do homem. As Escrituras diz lá em Jeremias 17, versículo 9 a 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Nenhum do homem pode fazer tal coisa. Mas olha o que o texto diz: eu, o Senhor, esquadrinho a mente e provo o coração, e isso para dar a cada um segundo seus caminhos, segundo o fruto de suas ações. A palavra de Deus, ela penetra e ela discerne, ela sabe que de fato passa no coração do homem. Aquilo que por muitas das vezes vemos, as pessoas se aproximando, as pessoas abraçando, as pessoas com intenções, e muitas vezes não sabemos se é verdadeiro ou não. Diante de nós pode até nos enganar. Mas o escritor Hebreus está dizendo que diante de Deus essa pessoa não vai enganar. Que diante de Deus essa pessoa não vai prevalecer. Porque aquilo que talvez seu pai não sabe, aquilo que talvez sua mãe não sabe, aquilo que talvez seu marido, a sua esposa não sabe, o seu patrão não sabe, o seu filho não sabe, a palavra de Deus vai lá e o Senhor sabe o que de fato se passa no nosso coração. Certa vez, Sara, ela, após ouvir que Deus daria a ela um filho em sua velhice, a Bíblia diz que ela fez o quê? Não apenas riu. Se ela risse apenas, a gente poderia ver, Abraão poderia ver. Só que a Bíblia diz que ela riu no seu íntimo. O que é rir no íntimo? A pessoa está bem, mas ali dentro, ela na verdade estava duvidando da palavra e ela começou a rir por dentro. Isso não pode acontecer, mas fora, ela estava tranquila. Agora por dentro... E o que o Senhor falou para ela? Sara, Sara, não ri. Melhor, Sara, você riu? E ela disse, não fala isso, porque você riu. A Bíblia diz que Samuel leva os irmãos de Davi, os filhos de Jessé, a se apresentar perante o Senhor. Ou melhor, Jessé leva ele a Samuel, para Samuel apresentar diante ao Senhor. E se fosse qualquer um de nós, ao ver Eliabe, Abinadab e Samar, a gente já pegaria aquele chifre de azeite e já derramaria, porque esse aqui é rei. Olha a força desse homem com a espada na mão, sucesso. Mas a Bíblia diz que Deus olhou para o íntimo, a intenção, o coração. O que o autor dos Hebreus está dizendo aqui para esses irmãos é que não adiantava eles simplesmente estar diante do povo de Deus, com o povo de Deus,
Mas na verdade eles deveriam ter um coração sincero para com Deus, arrependido de fato para com Deus. Não é simplesmente querer ajudar alguém, mas é fazer isso de coração também, porque a palavra de Deus tudo discerne corretamente. Não é como nós que muitas das vezes achamos que estamos discernindo alguma coisa certa e está errado. E é ruim isso. Você pensa que está fazendo certo, discernindo uma coisa certa, depois tu vê, dei mancada. Agora a palavra de Deus, ela discerne, e discerne justamente, corretamente. Tudo, de forma que ninguém pode escapar do corte afiado da palavra de Deus. A quarta coisa que eu quero trazer para os irmãos, porque devemos nos esforçar por entrar nesses cantos, é porque um dia todas as criaturas irão ter que aparecer diante de Deus para ser julgados. O escritor diz que não há criatura que não seja manifesta, no versículo 13, na sua presença. E aqui o interessante é que ele não apenas diz, não há homem que não seja manifesto diante da sua presença. Mas um dia todas as criaturas, Satanás, os demônios, os homens, todos estarão diante do tribunal de Deus, do Deus desta palavra que eu estou falando aqui para os irmãos. O Deus que a sua palavra é viva. O Deus que zela por sua palavra para cumprir. E o Deus que discerne tudo. De tal maneira que não terão como se esconder de diante da face de Deus. E é isso que o autor hebreu diz aqui para nós. Aonde ele diz que ninguém fugirá da sua presença, mas todos se manifestarão diante da sua presença, porque todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ou seja, todas as coisas estão totalmente desnudadas diante dos olhos de Deus. Nós só podemos ver o que está por fora. Nós, no máximo, conhecemos o passado de alguém. E talvez um pouco o presente. Mas o Senhor, o Deus da palavra, o qual assiste a nossa vida aqui nessa terra, a qual nos guia nessa terra, a qual nos chama a viver de maneira santa. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 3, que os seus olhos é como chama de fogo. E ele contempla o procedimento mau e bom dos homens. De tal maneira que lá em Apocalipse, João escreve que ele conhece as nossas obras. E não simplesmente o que nós estamos fazendo, mas até aquilo que está em nossa mente, até aquilo que está no nosso coração. Todos irão ter que comparecer diante de Deus. E lá, diante de Deus, não poderemos esconder nada. Podemos nos esconder hoje, diante dos homens, como muitas pessoas fazem nas igrejas, onde nós vemos escândalos tão grandes, de pessoas que diziam ser cristãos, que daqui a pouco estão roubando a igreja, que daqui a pouco estão envergonhando a igreja. Porém, amados irmãos, diante de Deus não tem como esconder absolutamente nada, porque naquele dia o Senhor julgará o nosso pensamento, o que falamos, o que fazemos, o que deixamos de fazer, de tal maneira que é impossível escapar do Deus que tudo sabe. E todos, absolutamente todos, terão que prestar contas
diante de Deus de suas obras. É isso que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. E é por isso, amados irmãos, que nós devemos nos atentar para essa tão grande salvação, que foi conquistada na cruz por meio de Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus é eficaz, porque a palavra de Deus é viva, porque o Senhor conhece de fato o nosso coração e não está na hora e nunca esteve. E nunca será o tempo de nós brincarmos de ser crente, de passarmos tempo na igreja, de esquentar cadeiras de banco. Nunca será. É por isso que o autor aos Hebreus repete e enfatiza várias e várias vezes: hoje, agora, nesse tempo, nesse momento, porque a palavra de Deus tudo penetra e tudo conhece. E a pergunta para encerrar, chegamos aqui à conclusão que eu quero fazer para os irmãos: como a palavra de Deus tem agido na sua vida? A palavra de Deus tem sido relevante para você? Você tem levado em conta que a palavra de Deus é viva para você? Você tem levado em conta que a palavra de Deus é para você hoje? Que esta palavra é para nós hoje? Que a palavra de Deus é atual para você hoje? Que ela é prática para o seu dia? Como você tem levado a palavra de Deus? Você sabe que Deus é zeloso em cumprir a sua palavra? Você tem levado isso em conta? Ou você pensa que você pode fazer como estavam fazendo aqueles fariseus quando João Batista estava pregando a ira de Deus e eles se aproximaram de João Batista gritou no deserto: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que João Batista está dizendo? Quem foi que ensinou vocês a fugir da ira de Deus dessa maneira? Não é dessa maneira que vocês vão fugir. Pelo contrário, produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, considere a palavra de Deus na sua vida e produza frutos para a glória de Deus. Porque não há quem possa escapar de Deus. Eu quero concluir dizendo aos irmãos o seguinte: hoje, não só hoje, mas só uma forma de falar que os antigos diziam muito: desde que o mundo é mundo, nós vemos que os homens eles conseguem corromper as coisas. Por exemplo, nós muitas vezes ficamos indignados, principalmente na área da política. A pessoa é presa devendo tudo, roubou até a poeira do cofre público e passou pano. Não deixou nada. Chega diante do juiz por causa de propinas, por causa de desonestidade. O juiz diz o quê? Esse é um santo homem. Eu não sei o que esse homem está fazendo aqui na minha frente. Esse homem é justo. Vai para casa, meu filho. Ou muitas das vezes, quando nós sabemos que a pessoa é criminosa, mas o juiz é desinformado. Às vezes ele é até justo, mas é desinformado e ele não tem muita prova diante daquela situação toda, então o juiz diz: esse homem é inocente, pode ir para casa. Ou quando na verdade acontece igual o caso, igual a minha esposa hoje estava me contando, ela contou lá para nós, porque o pastor presidente, o pastor Elber, estava lá em casa hoje, almoçando conosco, e ela disse de um caso de um rapaz que era inocente, foi acusado de estuprador e foi preso injustamente. Tudo isso é triste. Isso, enquanto nós vivemos aqui, pode acontecer. Agora, amados irmãos, naquele dia, isso não acontecerá. Porque ninguém pode
corromper o juiz insubornável. Ninguém pode corromper o justo juiz. E ninguém pode se esconder diante daquele que tudo vê. Os maçons dizem que o olho de Horus é o olho que tudo vê. Como eles estão enganados. O olho que tudo vê é como chama de fogo. E João disse que os seus cabelos é como uma lã branca. Da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. O Senhor nosso Deus é quem contempla todas as coisas. E ninguém poderá naquele dia escapar dos seus juízos. E a pergunta que eu quero fazer aos irmãos essa noite, para encerrarmos, é: o que você tem feito? Você tem procurado viver de modo digno daquilo que você diz que crê? Você tem esforçado, usado toda a sua energia a fim de procurar então nesse descanso? Você tem tido a palavra de Deus como relevante para você? A salvação, como eu falei semana passada, como a coisa mais importante da sua vida? Ou você tem se procedido como o povo de Israel? Ignorado a voz do Espírito Santo de Deus, ignorado os alertas da palavra de Deus, ignorado os confrontos da palavra de Deus. Saiba de uma coisa: a palavra de Deus, ela vai se cumprir. E eu queria perguntar para você, nessa noite, de que lado você está? Você está do lado daqueles que têm dado ouvido ao Espírito Santo? Ou você tem estado do lado daqueles que têm endurecido o coração e desprezado a palavra de Deus? Ela será eficaz, trazendo salvação àqueles que estão em Cristo Jesus e descanso eterno para sempre. Mas condenação, ira e indignação sobre todos aqueles que estão fora de Cristo. Eu quero encerrar com os irmãos lendo o capítulo 4 de Hebreus, versículo 11, e que os irmãos vão para casa com esse versículo. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Que a palavra de Deus habite ricamente em vós. Que todos nós iremos nos curvar diante da voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ficar de pé.